Boa noite a todos, graça e paz. Me chamo Lucas, sou pastor da Igreja Cristã Evangélica no Jardim Cruzeiro do Sul. Temos também a nossa congregação no Jardim Imperial. É um momento de alegria podermos nos reunir para juntos prestarmos um culto ao nosso Deus. Como eu disse no início, é um culto não público, não presencial, com toda a comunidade, mas é um culto teu, doméstico, pessoal, e eu te convido a juntos adorarmos a este Deus digno de toda honra e toda glória, que em sua graça e misericórdia nos concedeu a salvação por meio do sacrifício de Jesus Cristo. E é por meio deste sacrifício que nós temos condições de entrarmos na presença do Senhor e adorá-lo. O autor de Hebreus, ele fala que nós podemos entrar na presença do Senhor com intrepidez, ou seja, com certeza, com convicção. E nós vamos falar um pouquinho mais hoje sobre convicções. O tema da nossa mensagem nesta noite, embora o tema do Evangelho de João, que nós estamos trabalhando, é crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, mas o tema de hoje, da mensagem de hoje, é questões cruciais que contribuem para o crescimento espiritual. Existem algumas questões que nós não podemos ter dúvidas, ou pelo menos começarmos bem a responder essas questões. Fazemos uma leitura bíblica para buscarmos as respostas para essas questões, tá bom? E nós vamos falar quais são essas questões, e eu te convido então a estar conosco nesta próxima hora para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Mas antes, vamos louvar ao Senhor com o cântico Grande é o Senhor. É o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos
dá-nos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. E céu. Irmãos, louvamos ao nosso Deus e eu convido a você neste momento a fechar os teus olhos para juntos orarmos ao Senhor. Peça a Ele que fale ao teu coração. Peça a Ele compreensão a respeito da palavra do Senhor, pois somente Ele, através do seu Espírito, pode proporcionar em nós crescimento, compreensão, amadurecimento espiritual. Louvamos a Deus porque nós temos a mente de Cristo. E é possível, então, crescermos no conhecimento do Senhor. Por isso eu convido a você nesta oração fazer este pedido. Peça ao Senhor que a tua mente esteja voltada para a palavra dele. Não se perca, não se distraia. Busque neste momento separar este momento para absorver as verdades bíblicas que o Senhor trará a nós nesta noite. Amém? Vamos orar ao Senhor? Senhor nosso Deus e amado Pai, damos graças ao Senhor por este dia. Te agradecemos por este momento maravilhoso, precioso, que o Senhor nos proporciona. Cada um em sua casa, junto da sua família, mas no mesmo espírito, clamamos ao Senhor. Que fale conosco através da tua palavra. Nos ajude a compreendê-la, Senhor. Que a nossa mente esteja atenta ao Senhor. Que as preocupações, que as ansiedades, que as inseguranças, que as frustrações dessa vida, ó Deus, sejam deixadas de lado e que a paz do Senhor enche o nosso coração. E diante disso, ó Deus, possamos absorver a tua palavra e crescer, ó Deus, tendo o nosso caráter moldado à imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, cada família representada, cada família reunida, cada irmão, cada vida, ó Deus, que está neste momento dedicado, ó Deus, a ouvir o Senhor. Peço ao Senhor que dê a mim sabedoria na comunicação da tua palavra, que seja o Senhor, ó Deus, tanto através de mim quanto na vida dos irmãos, que seja o Senhor, ó Deus, a promover o crescimento espiritual em nossas vidas. É assim que oramos, gratos, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pedindo perdão a Deus pelas transgressões cometidas em relação à tua lei. É assim que oramos no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, no início eu disse que o objetivo da mensagem nesta noite é fazer com que tenhamos certeza, uma fé convicta, com questões que de fato são necessárias. Às vezes a gente tem certeza de coisas que são equivocadas. Às vezes confiamos em numa fé
que não está baseada nas Escrituras, e sim naquilo que nós pensamos, naquilo que o nosso coração quer acreditar. E o desafio da nossa fé, da nossa vida cristã, é condicionar o nosso coração a uma fé bíblica, e não uma fé pessoal, uma fé humana, uma fé egoísta e corrupta, porque tudo aquilo que procede do nosso coração é corrupção. Mas quando nós nos submetemos às Escrituras e deixamos que ela nos conduza, teremos então condições de desenvolver uma fé baseada naquilo que realmente é importante, naquilo que realmente traz solidez à nossa fé. Efésios fala que o objetivo do corpo de Cristo no uso dos dons é promover o crescimento para que não sejamos levados por ventos, por ondas, por mensagens que fogem das Escrituras. Uma vez que nós estamos maduros, crescendo cada dia mais de uma maneira progressiva, passamos a identificar alguns pontos que são falhos em nossas vidas e, diante disso, tratarmos o nosso coração e, assim, caminharmos numa fé segura, numa fé consciente biblicamente, tá bom? Este é o desafio. Por que eu falo desafio? Porque o nosso coração sempre vai querer nos jogar para longe das Escrituras. Porque as Escrituras, elas confrontam o nosso coração. E o nosso coração não quer confronto, ele quer afago, ele quer uma massagem ali para afagar, entendeu? E as Escrituras não vieram para... As Escrituras não revelam, não trazem revelações profundas para massagear o nosso ego, mas sim para nos quebrantar, nos conformar à santidade de Deus, expondo o nosso pecado, expondo a nossa podridão. Por isso eu digo que o nosso coração não quer isso, tá bom? Vamos lá para João, capítulo 6. Hoje vamos falar sobre Jesus como pão da vida, um pão que desceu do céu. Lembrando que o ministério de Jesus, ele se desenvolve em oposição aos líderes religiosos. Porque Jesus, ele está trazendo não uma nova religião, de maneira alguma. Jesus está demonstrando qual é a verdadeira religião, qual é a verdadeira adoração a Deus. Enquanto que os líderes religiosos viviam num legalismo, numa religiosidade que nada mais era do que uma cegueira espiritual. E Jesus então vem confrontando esses líderes religiosos. A própria multidão, ao ouvir os ensinos de Jesus, percebe que ele ensina com autoridade, diferente dos líderes religiosos. E essa mesma multidão passa a olhar para Jesus e ver os sinais que Jesus faz. Lembrando que os milagres que Jesus realizava, Jesus não veio para solucionar os problemas terrenos de todos, mas os sinais que ele realizava, os milagres que ele realizava, para mostrar que as Escrituras estavam se cumprindo, porque quando o Messias chegasse, quando o ungido de Deus, o Cristo, viesse na terra, muitos sinais e prodígios seriam realizados por meio dele. O próprio João Batista, quando pregava arrependimento e remissão de pecados, ele, quando viu Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus está chamando a atenção para si, para mostrar: olha, eu sou o Cordeiro de Deus, eu vim dar a minha vida para resgatar vocês. O problema é que a multidão não entendia claramente a mensagem de Jesus. A multidão estava indo atrás de Jesus por causa dos sinais. E os discípulos estavam aí caminhando com Jesus, ora vendo a oposição dos líderes religiosos, ora vendo a multidão crescer. E os discípulos precisavam ter essa fé em Cristo, fé em Jesus, construída pelos ensinos de Jesus, não
pelo que eles estavam vendo em relação à multidão crescendo. Porque a multidão esperava um libertador da opressão do Império Romano. E Jesus veio trazer a liberdade da alma, tá bom? Então é isso que nós vamos tratar nesta noite. Jesus como o pão que desceu do céu para saciar a fome da multidão, mas a fome da alma. E não a fome física, tá bom? Vamos lá para João, capítulo 6. Vamos ler do versículo 22 em diante, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. Vamos dar uma parada aqui, para a gente lembrar um pouco o contexto. Essa leitura que nós estamos fazendo diz respeito a um momento posterior à multiplicação dos pães, quando Jesus estava lá junto com a multidão e ele faz a multiplicação, o povo vê, né, que Jesus operou um sinal da multiplicação ali e eles querem fazer com que Jesus seja o rei, querem proclamar Jesus como rei. E Jesus, então, percebendo isso, ele se afasta da multidão, até mesmo dos seus discípulos. Percebemos que Jesus, por meio das leituras anteriores, Jesus fala para os discípulos atravessarem o mar, que depois ele iria se encontrar com os discípulos. E os discípulos lá no meio do mar, e Jesus aparece andando sobre as águas, e os discípulos ficam todos assustados, tá bom? Os irmãos lembram dessa passagem. Essa leitura que nós estamos fazendo é quando a multidão percebe que Jesus nem foi no barco com os discípulos e nem está ali onde eles estavam. E eles vão atrás de Jesus e chegam então do outro lado e encontram-se com Jesus. Versículo 25. E tendo-o encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, ao qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus, o Pai, o confirmou com um selo. Provavelmente Jesus está falando sobre o batismo, lá nas águas, quando o Espírito Santo testifica de que Jesus é ungido do Senhor, tá bom? No versículo 28, dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então lhes disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os seus feitos? Nossos pais comeram um maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao homem. Então lhes disseram: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. E o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho nele e nele crer tenha a vida eterna,
e eu ressuscitarei no último dia. Vamos dar uma pausa aqui antes de nós continuarmos a leitura. Lá no versículo 26, Jesus fala: em verdade vos digo que vós me procurais não porque vistes sinais. Mas o povo viu o sinal. O povo lá no versículo 14 mesmo, diz, olha, vendo pois os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, este verdadeiramente é o profeta que devia vir ao mundo. Por que Jesus então está falando que o povo veio atrás dele por causa do pão e não por causa do sinal? Jesus já está mostrando para os seus discípulos que todos os sinais que Jesus realiza têm um propósito superior, que é testificar que ele é o Filho de Deus. Vimos nos seus argumentos com os próprios líderes religiosos que Jesus afirmava que ele era o Filho de Deus. Mas a multidão, embora visse os milagres, presenciasse os sinais, para eles nada mais era do que os milagres em si. E não percebiam que havia um outro sinal superior por trás de tudo que Jesus realizava, que era a manifestação do Filho de Deus. O Deus encarnado na terra, e a multidão não via isso. Por isso que Jesus fala, olha, vocês vêm atrás de mim não porque vocês entenderam que eu sou o Filho de Deus, mas porque eu realizo milagres, porque eu realizo sinais e maravilhas, e por isso vocês estão atrás de mim. E Jesus continua dizendo lá no versículo 27, trabalhai pela comida que vocês trabalham, pela comida que perece, quando deveriam trabalhar pela comida que não perece, que vem do céu, que é poderosa para dar vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará. E esses homens então perguntam, olha, mestre, você está falando que nós devemos trabalhar por esta comida, mas que tipo de obra que nós devemos fazer então? Lembrando que quando se fala de obra de Deus, logo vinha na mente todo o ritual religioso que os judeus realizavam, todos os rituais ali do legalismo, dos sacrifícios, e esses homens então perguntam, que obra é essa que nós devemos fazer se você está falando que nós precisamos trabalhar? Não é isso, nós já não estamos trabalhando. E Jesus fala, a obra de Deus é esta. Olha lá no versículo 29. Respondeu-lhes Jesus, a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então a obra que os homens deveriam fazer é crer em Jesus Cristo, é ter uma fé no Filho de Deus e não nos rituais religiosos que traziam apenas uma religiosidade aparente, mas não tratava o coração. E Jesus, a fé em Jesus, fazia com que o povo se deparasse com a lei de Deus, de fato, como ela era. E com isso o coração deles eram confrontados, tá bom? E eles começam a dizer, olha, então faça algum sinal para que a gente creia. Percebe que o povo não está entendendo muito bem as manifestações dos sinais que Jesus realiza? Tanto é que eles pedem mais um sinal para Jesus. E Jesus fala, olha, eles continuam dizendo, olha, Moisés fez descer maná do céu. O que você vai fazer para que a gente creia em você? O que você vai realizar para que a gente deixe de cumprir aquilo que Moisés deixou para que a gente cumpra? Qual é o sinal superior que você vai realizar para que a gente deixe de acreditar em tudo aquilo que nós já acreditamos e passemos a segui-lo? E Jesus fala, olha, o Moisés deu o maná, mas era uma comida, embora viesse do céu, vindo do próprio Pai, como algo superior, algo que revelasse a graça e a misericórdia de Deus para que o povo não morresse ali no deserto. Jesus está falando, o verdadeiro pão que vocês precisam é o que desce do céu, que sou eu. Eu sou o pão que desceu do céu. Olha lá no versículo 33.
Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Versículo 34. Então eles disseram, Senhor, dai-nos sempre desse pão. Declarou-lhes Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Jesus está falando, Moisés deu o maná, vocês lembram de Moisés pelo maná? E eu estou dizendo que eu sou o pão verdadeiro que vai fazer com que vocês não tenham mais fome. E Jesus continua dizendo, olha, todo aquele que vem até mim, eu não vou desprezar. Pelo contrário, lá no último dia, eu vou ressuscitá-lo. Eu trarei vida, eu o trarei à vida novamente. Demonstrando que Jesus era superior a Moisés, que o alimento que Jesus estava oferecendo à multidão era superior àquele maná manifesto lá no deserto, embora vindo do próprio Deus, mas tudo era uma prévia daquilo que iria se manifestar em sua plenitude, que era a pessoa de Jesus Cristo. Agora a gente vai continuar lá do versículo 41, porque os líderes religiosos, ao ouvirem Jesus falando que ele é o Filho de Deus, que o Pai me enviou, os líderes religiosos começam a torcer o nariz ali, porque cada dia que passa, a mensagem de Jesus para os líderes religiosos fica cada vez mais clara no que diz respeito ao que Jesus está querendo dizer. Cada palavra que Jesus diz deixa mais claro aos líderes religiosos que Jesus está confirmando, afirmando que ele é o próprio Deus ali encarnado, Filho de Deus, que compartilha da mesma essência, que compartilha da mesma divindade, tá bom? Versículo 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz que desci do céu? Respondeu-lhes Jesus, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, este vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Ele está falando dele mesmo, tá bom? Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Jesus está falando sobre o sacrifício ali na cruz do Calvário. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Só para questão de curiosidade, quando Jesus estava falando ali, quem não comer da minha carne, beber do meu sangue, não terá parte comigo, não será ressurreto. Durante na igreja primitiva, os primeiros cristãos ali foram acusados de canibalismo pelos gentios, porque eles ouviam lá a celebração da ceia, falando, olha, este é o corpo de Cristo, este é o sangue de Cristo.
e eles então entendiam que os cristãos pregavam uma espécie de canibalismo, só para curiosidade. Agora do versículo 60 ao versículo 65. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Quem será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrente entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam em quem havia de o trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus, não vos escolhi eu em número de 12, contudo um de vós é o diabo. Referia-se a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Então vamos lá. Vamos tirar algumas lições em relação a isso. Tudo que Jesus anunciou, dizendo que era o pão vivo que desceu do céu, os líderes religiosos começaram a murmurar, torcendo o nariz, rejeitando a mensagem de Jesus, porque eles entendiam claramente o que Jesus estava querendo dizer. Tanto é que alguns dos discípulos que estavam ali caminhando com Jesus disseram, essa mensagem é muito difícil. Eu até entendo você ser profeta, eu até entendo que você é um enviado de Deus, que você é um mestre, que você é um doutor da lei, que compreende as escrituras, mas que você desceu do céu, que você é o Deus encarnado, essa é uma mensagem muito difícil e eu não vou prosseguir, eu não vou ser conivente com essa mensagem. E Jesus então chega para os discípulos, para os 12, e fala, e aí, vocês vão atrás desses outros que me abandonaram, que não aceitaram a minha mensagem? E Pedro diz, olha, para onde nós vamos se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Pedro ali estava entendendo o que Jesus estava afirmando e ele deu crédito à mensagem de Jesus. É claro que é uma fé embrionária, mais para frente o próprio Pedro iria negar Jesus Cristo. O fato é que Jesus estava preparando os discípulos, estava preparando os 12 ali, embora um fosse traí-lo. E Jesus mesmo menciona o fato da traição. A questão é que alguns se escandalizaram e os 12 permaneceram ali com Jesus e a multidão também seguia Jesus por causa dos sinais. Então eu gostaria de deixar algumas questões que são importantes para o nosso crescimento espiritual. Existem algumas dúvidas que surgem ao longo da nossa caminhada cristã, que se nós respondermos elas de maneira equivocada, comprometerão a nossa fé. Por isso é importante entendermos a nossa fé e a partir disso crescemos no conhecimento do Senhor. Primeira questão que é muito importante, crucial para termos um crescimento espiritual. Quem é Jesus? Nós precisamos definir quem Jesus é na nossa vida. Quem Jesus é para nós. Aqueles homens tentaram colocar Jesus ali no nível de Moisés ou abaixo de Moisés. E quando eles perceberam que Jesus afirmava que ele era superior, alguns debandaram. Não, eu não aceito, eu não admito que Jesus seja maior do que Moisés. Porque isso lembra um pouco aquela passagem lá com a samaritana. Lembra quando Jesus fala, olha, se você souber quem está falando com você,
você não vai apenas dar água a ele, mas você vai querer beber a água dele, porque a água que eu tenho para te dar é uma água viva. E a samaritana diz: por acaso você é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço? Percebe como Jesus está se mostrando, se revelando superior a tudo que eles acreditavam, tudo que eles imaginavam, superior à religião, superior às próprias leis que os homens criavam, superior a crença ali de que os sacrifícios eram importantes para levar o homem até Deus. Jesus se revela superior a tudo isso. Compreender quem é Jesus é vital e determinante. Que desceu do céu, Jesus é divino. Ele já afirmou que ele é o Filho, que ele e o Pai são um. Uma vez que nós entendemos quem é Jesus de fato, muda totalmente a nossa postura no que diz respeito à sua autoridade sobre as nossas vidas. Ele sendo maior do que Moisés, ele sendo maior do que qualquer representante de Deus na terra. O próprio autor de Hebreus, lá no capítulo 9, fala que Jesus, que o sangue dos sacrifícios era importante para purificar o homem ali durante um período, mas o sangue de Jesus Cristo era poderoso para purificar e justificar o homem, porque Jesus ele era mediador de uma nova aliança de Deus para com os homens. Jesus se apresenta como autoridade e aquele que não será substituído, ele será permanente, ele vai permanecer sendo este mediador. Uma vez que nós entendemos que Jesus não é mais um profeta, que Jesus não é mais um homem iluminado por Deus, mas sim o próprio Deus, muda a nossa postura de adoração. Nós passamos a submeter aos seus ensinamentos. O que tem acontecido muito hoje? Temos vivenciado um cristianismo que apresenta Jesus como aquele que pode realizar milagres e nada mais do que isso. As pessoas estão indo até Jesus preocupadas com o que Jesus pode fazer e não pelo que Jesus é. Quando nós vamos à igreja, nós não vamos à igreja para esperar algum milagre, para buscar algum milagre, mas nós vamos à igreja para adorar a Deus em Cristo Jesus, porque nós entendemos que estamos diante do próprio Deus encarnado na pessoa de Jesus Cristo, que se manifestou lá na cruz do Calvário, mas que ressuscitou e é digno de toda a honra e toda a glória. O próprio Senhor Jesus disse, olha, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, em espírito, porque o próprio Espírito de Deus habita nos adoradores. E em verdade, porque nós adoramos Cristo por meio da sua lei, por meio dos seus ensinos, por meio daquilo que Ele transmite a nós. Então nós vamos à igreja para adorar a Jesus e não para buscar algo de um ser divino, de um ser celestial que é poderoso para fazer alguma coisa para a minha vida. Não, a primeira coisa que eu preciso entender, que Jesus é Deus na minha vida. E Ele precisa, Ele exige adoração e nós devemos adorá-lo acima de qualquer coisa, acima das nossas vontades, dos nossos desejos. O foco é a adoração. Cristo é o centro da nossa vida. E uma vez que nós entendemos quem é Jesus, uma vez que nós compreendemos que Jesus é o próprio Deus encarnado, que merece a nossa adoração, que é digno de toda a honra e toda a glória, de todo louvor, nós podemos então responder a uma próxima pergunta, a uma nova questão, que é: como devo servi-lo? Se eu entendo que Jesus é Deus, então como deve ser o meu serviço a Ele? Como eu devo me apresentar a Jesus? Jesus fala que a obra de Deus é esta:
crer naquele que foi enviado. Hoje vivenciamos também um cristianismo que faz tantas coisas, que se preocupa com os pobres, e claro, tem que ser assim. O próprio Tiago fala isso, que a fé sem obras ela é morta. Mas as pessoas estão tão preocupadas em fazer isso, em fazer aquilo, e se esquecem por que elas estão fazendo. Religiosidade, ativismo religioso, isso não revela a nossa fé, uma fé madura. Revela apenas que nós estamos tomados ali pelo entusiasmo de realizar alguma coisa, e muitas vezes a motivação que está no nosso coração é pura vaidade, puro egocentrismo, puro desejo de ser reconhecido pelos homens. E Jesus fala, a obra de Deus é crer em mim. Se você crer em mim, você vai crer nas minhas palavras. E se você crer nas minhas palavras, as tuas obras serão obras de justiça, obras, frutos de arrependimento. O próprio João, lá no capítulo 15, ele narra quando Jesus fala, eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. E todo ramo que produz fruto o Pai poda. Jesus está falando, é através de mim que vocês produzirão. Não é por vocês mesmos, não é pela competência de vocês, não é o que vocês realizam, mas é o que vocês realizam através de mim. Tem uma grande diferença, tem uma enorme diferença, porque o foco é Jesus, não eu. O foco é Jesus e não o que eu faço. O foco é o que Jesus ensina, para que por meio desses ensinos eu ofereça um sacrifício puro, santo, um culto racional que agrada ao Senhor. Mateus capítulo 3, versículo 3 e 8 fala que os judeus se gabavam por serem descendência de Abraão, e Jesus fala, isso não significa nada. Vocês precisam entender que a religiosidade de vocês não significa nada. O que vocês precisam é entender que vocês têm que buscar o Filho do Homem, para que a obra de vocês seja aceita. É interessante que lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14, o apóstolo Paulo fala que um dia a minha obra, a tua obra, vai ser provada pelo fogo. E o Senhor vai revelar que tipo de obra é a nossa. Às vezes nós fazemos tantas coisas que são tão evidentes para os homens, mas diante de Deus não vai passar de feno, não vai passar de palha, não vai passar de madeira. Enquanto que muitas obras que não são vistas aos nossos olhos serão provadas e demonstradas ser obras, usando o sentido figurado, né? Que serão provadas e demonstradas como ouro, como pedras preciosas. Nós precisamos estar atentos ao que nós estamos oferecendo a Deus. Às vezes a gente pensa que, eu estou tão atarefado e estou fazendo tanta coisa para Deus, quando na verdade isso não passa de vaidade e preocupações demasiadas com algo que não reflete de fato uma obra genuína diante de Deus e aceitável. Então faça uma reflexão do que você tem feito a Deus. Faça uma meditação aí sobre o que você tem oferecido ao Senhor. É segundo a lei de Deus? São obras de justiça? São obras de fato genuínas que procedem daquilo que Jesus ensina? Ou não passam de obras vaidosas? Jesus, ele exige que a nossa vida seja uma vida de comprometimento. Tudo aquilo que eu ofereço a Jesus precisa ser de completa devoção, de completa entrega ao Senhor. Jesus constantemente falava, olha, eu estou indo para a cruz, vocês vão vir atrás de mim? Vocês estão dispostos a carregar a cruz de vocês? Alguns sumiam, porque eles não queriam isso. Eles queriam os milagres. E Jesus está falando para mim e para você, você está disposto a carregar a tua cruz?
Lembrando, eu sempre falo isso, a cruz não é o marido, a cruz não é a esposa, a cruz não é o trabalho, a cruz é a vida cristã de renúncia diária. Nós estamos renunciando o nosso coração dia após dia para que Cristo resplandeça através da nossa vida. Gálatas capítulo 2, o apóstolo Paulo, lá no versículo 19 e 20, o apóstolo Paulo fala: a vida que eu vivo, vivo para a fé no Cristo, no Filho de Deus. Não sou eu quem vive. Não sou eu não sou o apóstolo Paulo, eu sou servo do Deus Altíssimo, sou servo de Cristo Jesus. Eu faço o que Ele me manda fazer. Eu preciso entender que eu não tenho que focar no Lucas, eu tenho que focar na imagem de Cristo que deve resplandecer através da minha conduta, através das minhas atitudes. Eu tenho que lutar cada dia mais para que as pessoas lá fora não vejam a mim, mas vejam Cristo através de mim. Porque se eu me preocupar com a minha imagem, eu viverei em egoísmo, em vaidade, arrogância, presunção. Mas se eu abrir mão do meu coração, eu viverei em mansidão, controlarei os meus sentimentos, as minhas emoções, de maneira que cada dia mais o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Então não é o que eu faço, mas sim por que eu faço, por meio do que eu faço, baseado no que eu faço, na lei de Deus, na imagem de Cristo Jesus. O foco é resplandecer Cristo através da minha vida e não fazer por fazer. Não fazer porque eu gosto, não fazer porque eu quero, mas fazer porque é necessário para que Cristo seja glorificado e exaltado. A minha obra precisa ser cada dia mais para a glória e honra do Senhor. Alguns se escandalizam. Alguns falam, não, eu não quero esse tipo de cristianismo. Eu não quero carregar a cruz. Eu quero as bênçãos, eu quero a prosperidade. Eu quero a vida de bonança aqui nessa terra. E Jesus está falando, o que eu te ofereço é cruz. O Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Jesus disse aos seus discípulos. Aquele que quer vir a mim vai ter cruz, vai ter morte, renúncia. E alguns se escandalizaram lá naquele contexto, quando Jesus apresentou quem ele era e o que se esperava dos seus seguidores. E da mesma forma, muitos hoje se escandalizam. E nos leva à terceira e última questão. Por que devo seguir Jesus? Qual é a motivação que deve estar em meu coração? Eu devo entender quem é Jesus. Eu devo entender como eu devo segui-lo. Agora eu preciso entender por que eu devo segui-lo. Qual é a motivação? Quando eu passo a seguir a Jesus, quando ele realiza algum milagre na minha vida, que milagre que Jesus realiza para que eu dê crédito e passe a segui-lo. Muitos se escandalizam porque buscam soluções para os seus próprios corações, e o que Jesus oferece é alimento para a alma. Jesus fala, eu sou comida para a vossa alma, eu desci do céu, eu sou o pão que traz vida, de maneira que vocês não terão mais fome. E muitos estão buscando um pão que perece. Não estou dizendo que Jesus não se preocupa com as suas necessidades deste mundo. Tudo que for necessário, Jesus te dará. Mas é fato que muitos cristãos passam fome. Muitos cristãos são privados de muitas coisas. Muitos cristãos morrem à míngua, enfermos, pregando o evangelho. Cadê Jesus nessa situação? Jesus continua no mesmo lugar que estava, no trono, reinando. E estes homens receberão a coroa da vida, receberão o seu galardão. Jesus fala que todos aqueles que seguirem a Jesus de maneira alguma serão lançados fora.
Aqueles que permanecerem firmes, obedecendo Jesus, até mesmo diante da morte, eles receberão a coroa da vida. Mas muitos não querem isso, muitos querem pão que perece, muitos querem uma vida tranquila, e não é isso que Jesus está oferecendo à humanidade. Jesus está oferecendo vida eterna por meio do seu sacrifício. Jesus oferece um cuidado constante, ou seja, uma paz constante que nos traz tranquilidade mesmo diante das tristezas dessa vida. Jesus está falando, olha, ainda que você morra, você vai ressuscitar, porque eu sou a ressurreição e a vida. Ah, mas eu estou enfermo, estou prestes a morrer, cadê Deus? E Jesus está falando, eu estou aqui te esperando para ressuscitá-lo para a vida eterna. Mas eu quero viver bem neste mundo. Não é isso que Jesus está nos dando. Não é isso que Jesus conquistou lá na cruz do Calvário. Jesus pagou a minha dívida, a tua dívida diante de Deus. Porque nós não éramos dignos de entrar no céu. Muitos estão buscando pão que perece e não encontram a paz em seus corações. Enquanto que muitos, e eu me arrisco a dizer que todos que compreendem, me arrisco não, eu tenho a certeza, a convicção, que todos que compreendem quem é Jesus, mesmo diante das lutas dessa vida, encontram paz, alegria e satisfação, porque a paz que Jesus dá não é a paz que o mundo dá, que o mundo oferece. Eu tive a alegria, eu fico feliz quando eu vejo o relato de alguns irmãos que dizem que neste momento de pandemia, enquanto muitos estão aflitos, eles viram a oportunidade de se apresentar na presença do Senhor, de compreender melhor o Senhor, de entender onde estavam falhando e com isso crescer no conhecimento do Senhor. Nós precisamos entender que tudo que acontece nessa vida, sejam aos nossos olhos positivos ou negativos, são oportunidades que o Senhor nos dá para que a gente cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Ainda que doa, ainda que seja duro, mas nós sabemos que Jesus sacia a nossa sede, nos alimenta de uma maneira contínua e permanente, e que ainda que a gente morra, pereça nessa vida, Jesus é a ressurreição. Jesus é a vida eterna. Por isso nós buscamos e servimos e seguimos a Jesus. Então, essas são as questões importantes para o nosso crescimento espiritual. Se você precisa definir quem é Jesus na tua vida. Você precisa entender como você deve segui-lo, servi-lo. É pautado naquilo que ele ensina, não naquilo que você pensa que é o correto. E por último, por que devo segui-lo? Qual é a minha motivação? Quais são as minhas expectativas? São terrenas ou celestiais? Com isso nós então trilharemos um caminho que produzirá em nós crescimento e amadurecimento espiritual. Amém, irmãos? Eu gostaria neste momento de fazer uma oração, agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de meditarmos na palavra do Senhor. Peço a você que feche os teus olhos para juntos orarmos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e amado Pai, sabemos que muitas vezes temos uma compreensão equivocada de quem o Senhor é, de quem Cristo é nas nossas vidas. Muitas vezes nos apresentamos diante do Senhor com insolência, com irreverência, buscando as bênçãos do Senhor, mas esquecendo de adorá-lo, de nos submetermos ao Senhor. Muitas vezes, ó Deus, oferecemos tantos sacrifícios ao Senhor
que não passam de sacrifícios de tolo, quando na verdade, ó Deus, deveria ser resultado de um compromisso fiel à tua lei, um compromisso fiel aos ensinos de Jesus. Nos ajude, Senhor, que cada dia mais aquilo que nós oferecemos ao Senhor seja resultado de uma vida de santidade, de submissão e obediência ao Senhor. E oramos, ó Deus, para que cada dia mais as motivações do teu povo, ó Deus, que as nossas expectativas sejam sempre celestiais. Ainda que tenhamos, ó Deus, pedidos legítimos, mas que a nossa confiança esteja acima de tudo no Senhor, sabendo que o Senhor sabe do que é melhor, sabe do que nós de fato necessitamos. Que nossa esperança seja a ressurreição, que a nossa alegria seja a vida eterna, que a nossa vida não esteja, ó Deus, agarrada a este mundo, mas na esperança do céu, da vida eterna. Pai amado, fortalece a nossa fé, nos ajude, ó Deus, cada dia mais, compreender o Senhor, compreender a tua lei, compreender o que o Senhor exige de cada um de nós, para a honra e glória do teu nome. É assim que oramos, gratos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, são essas as questões que precisamos meditar. Eu quero encerrar neste momento lendo a palavra do Senhor, que diz lá em Números, capítulo 6, versículo 24, 25 e 26. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Deus os abençoe e até domingo, se o Senhor nos permitir.